A chuva caía torrencialmente sobre Lisboa quando Tiago, encharcado e tremendo, abriu a porta da autocaravana estacionada no parque de campismo às margens do Tejo. Miguel, seu amigo de longa data, acenou do interior com um sorriso caloroso, mas o que Tiago viu em seguida foi um soco no estômago. Miguel, sem camisa, saindo do pequeno chuveiro com uma toalha na cintura, revelando não só o corpo atlético mas também uma tatuagem secreta no peito, o nome de Tiago gravado em letras discretas. O choque paralisou Tiago, transformando uma viagem inocente em um confronto inevitável com sentimentos reprimidos, e naquele instante, a amizade de anos desmoronou em uma confissão não dita que mudaria tudo. Tiago hesitou na entrada, a água pingando de seu casaco formando poças no chão de vinil. Ele e Miguel se conheciam desde a universidade em Coimbra, onde dividiam o quarto no dormitório e sonhavam com aventuras pelo país. Agora, aos 25 anos, Tiago trabalhava como professor de História em uma escola secundária de Lisboa, lutando contra a pressão familiar para se casar e assentar. Sua mãe, uma católica devota de uma família tradicional do Alentejo, não parava de arranjar encontros com filhas de amigos, ignorando os silêncios desconfortáveis de Tiago sempre que o tema surgia. Miguel, por outro lado, era o oposto. Aos 28, engenheiro civil em uma firma de construção, ele vivia abertamente sua vida, viajando em sua autocaravana velha mas charmosa, que apelidara de Liberdade. Entre logo, homem. Vai pegar uma pneumonia aí fora, gritou Miguel, estendendo uma toalha seca. Tiago aceitou, mas seus olhos ainda fixos na tatuagem. Como aquilo havia acontecido? Ele se lembrava vagamente de uma noite bêbada em Porto, anos atrás, mas nunca imaginara que Miguel sentisse algo além de amizade. O ar dentro da autocaravana estava carregado, o som da chuva no teto metálico amplificando a tensão. Tiago se sentou no banco improvisado, tentando processar. O que é isso no teu peito? Perguntou finalmente, a voz rouca. Miguel parou, o sorriso desaparecendo. É o que parece. Fiz há 2 anos, depois que percebi que não era só amizade. A confissão veio como uma avalanche. Miguel explicou que durante anos havia reprimido seus sentimentos, temendo arruinar a amizade. Ele crescera em uma família liberal de Lisboa, onde a orientação sexual não era tabu, mas sabia que para Tiago era diferente. A família de Tiago, com o pai militar reformado e a mãe envolvida na igreja local, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Tiago sentiu o peito apertar, ele próprio lutava com atrasos que nunca admitira, escondendo-se atrás de namoradas passageiras que nunca duravam. E agora? O que fazemos? Murmurou Tiago, o coração acelerado. Miguel se aproximou, ainda com a toalha, e sem pensar, Tiago se levantou, os corpos quase se tocando no espaço apertado. A noite avançou em conversas intensas. Miguel sugeriu que tomassem um duche quente para se aquecerem, separadamente, claro. Mas quando Tiago entrou no pequeno chuveiro, a água morna aliviando o frio, ouviu a porta se abrir. Miguel entrou, hesitante. Desculpa, pensei que tinhas terminado. Mas ambos sabiam que não era acidente. Ficaram ali, sob a água, sem toques, apenas olhares que diziam tudo. Foi o início de uma intimidade emocional que Tiago nunca experimentara. Saíram dali mudados, deitados nos bancos convertidos em cama, conversando até o amanhecer sobre sonhos e medos. Tiago confessou sua confusão, o medo de decepcionar a família. Miguel prometeu paciência, mas o preço já se insinuava, a mentira que teriam de viver. No dia seguinte, decidiram prosseguir a viagem para o sul, rumo ao Algarve, como planejado. Mas o ar mudara. Tiago sentia uma liberdade nova, mas também o peso da culpa. Em uma paragem em Setúbal, enquanto comiam sardinhas grelhadas em um restaurante à beira-mar, Tiago recebeu uma chamada da mãe. Quando voltas? A Maria quer te ver de novo. Ele desligou, o estômago revirado. Miguel notou e tocou sua mão por baixo da mesa, um gesto simples que enviou eletricidade pelo corpo de Tiago. Vamos devagar, disse Miguel. Mas Tiago sabia que devagar não bastaria, a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos em famílias como a sua. A viagem continuou, com paragens em praias isoladas onde podiam ser eles mesmos. Em uma noite em Sagres, sentados na falésia vendo o pôr do sol, Tiago beijou Miguel pela primeira vez. Foi um beijo tímido, cheio de anos de repressão, mas libertador. No entanto, o idílio durou pouco. Ao voltar para a autocaravana, Tiago encontrou uma mensagem do pai: ouvi rumores sobre ti e esse amigo. Volta para casa e explica-te. O pânico instalou-se. Como o pai soubera. Talvez um vizinho estivesse visto em Lisboa. Tiago escondeu o telefone, mas Miguel viu a expressão. O que foi? Tiago mentiu, nada importante. Mas aquela mentira foi o primeiro creque na confiança. Enquanto dirigiam para Faro, Tiago debatia internamente. Amar Miguel significava trair as expectativas familiares.
Ele se lembrava das missas de domingo, dos sermões sobre moralidade. Sua irmã mais velha, casada e com filhos, era o modelo perfeito. Tiago sempre se sentira o outsider, o que estudava história para entender o passado, mas ignorava o próprio futuro. Miguel, percebendo o silêncio, tentou conversar. Se queres parar, eu entendo. Mas Tiago negou, apertando a mão dele. No fundo, sabia que cada quilómetro os aproximava de uma escolha irreversível. Em Faro, alugaram um quarto em um hostel para variar da autocaravana. Lá, em privacidade, exploraram sua conexão emocional, conversando sobre infâncias, medos e desejos. Tiago admitiu que sempre sentira atração por homens, mas o medo paralisara. Miguel compartilhou histórias de ex-namorados, de rejeições sociais no trabalho. A sociedade aceita no papel, mas no dia a dia, é luta. Tiago sentiu o peso, ele não estava pronto para essa luta. Naquela noite, sonhou com o pai o expulsando de casa, acordando suado. Miguel o acalmou, mas o dano estava feito. A parte final desta etapa da viagem trouxe o primeiro confronto real. Em uma praia lotada, um grupo de jovens zombou deles ao vê-los de mãos dadas. Olha os paneleiros, gritou um. Miguel enfrentou, mas Tiago soltou a mão, envergonhado. Desculpa, murmurou depois. Miguel sorriu forçado, mas o olhar magoado disse tudo. Tiago pagara o preço da covardia, e a ferida aberta cresceria. A viagem prosseguiu para o interior do Algarve, onde o sol escaldante contrastava com a frieza crescente em Tiago. Ele tentava compensar o incidente na praia, sendo mais afetuoso em privado, mas Miguel sentia hesitação. Pararam em uma pequena vila chamada Silves, com seu castelo moro dominando a paisagem. Ali, caminhando pelas ruas empedradas, Miguel propôs: vamos assumir isso. Conta à tua família. Tiago gelou. Não posso. Meu pai me mataria. Miguel insistiu: viver na sombra é pior. Mas Tiago rebateu: tu não entendes. Minha família é tudo para mim. A discussão escalou, vozes ecoando nas muralhas antigas, revelando o abismo entre suas realidades. De volta à autocaravana, o silêncio pesou. Tiago dirigia, mente turbulenta. Ele amava Miguel, mas o custo parecia alto demais. Em Lolé, receberam uma visita surpresa, a irmã de Tiago, Ana, que morava perto. Ela apareceu com um sorriso, trazendo pastéis de nata. Ouvi que estavas por aqui. Tiago apresentou Miguel como o amigo da Uni, mas Ana notou a tensão. Durante o almoço, ela perguntou casualmente sobre namoradas. Tiago gaguejou, Miguel observava em silêncio. Ana, perceptiva, sussurrou para Tiago: há algo errado. Pareces distante. Ele negou, mas o encontro plantou sementes de dúvida. Após Ana partir, Miguel confrontou: vês? Mentiras acumulam. Tiago explodiu: e tu queres que eu destrua tudo? A briga foi intensa, Miguel acusando Tiago de covardia, Tiago retrucando que Miguel era egoísta. Dormiram separados naquela noite, o espaço apertado da autocaravana ampliando a distância emocional. No dia seguinte, reconciliaram-se com um abraço, mas a rachadura persistia. Decidiram voltar para Lisboa, encurtando a viagem. Pelo caminho, pararam em Évora, visitando o templo romano. Ali, sob colunas milenares, Tiago refletiu sobre impermanências. Talvez possamos tentar em segredo, sugeriu. Miguel aceitou, mas com relutância. Em Lisboa, a realidade bateu forte. Tiago voltou ao apartamento compartilhado com um colega, enquanto Miguel para sua casa. Encontros tornaram-se clandestinos, jantares em restaurantes discretos, noites na autocaravana estacionada em parques remotos. Tiago sentia o thrill, mas também a culpa. No trabalho, colegas comentavam sobre sua distração. Uma aluna perguntou: professor, está apaixonado? Ele riu forçado, mas internamente, sim. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão no emprego, um chefe conservador questionava sua vida pessoal. Em Portugal, leis protegem, mas pessoas julgam, desabafou Miguel. O conflito interno de Tiago intensificou-se. Ele ia à missa com a mãe aos domingos, ouvindo sermões sobre família tradicional. Deus abençoa uniões santas, dizia o padre. Tiago saía angustiado, questionando sua moral. Uma noite, após um encontro com Miguel, sonhou com o inferno, acordando em pânico. Contou a Miguel, que o consolou: amor não é pecado. Mas Tiago duvidava. Decidiu consultar um psicólogo secretamente, em uma clínica no Chiado. O terapeuta, um homem de meia idade, ouviu pacientemente. Estás em conflito com tua identidade. Aceitação leva tempo. As sessões ajudaram, mas aumentaram a pressão para decidir.
Enquanto isso, Miguel recebia uma proposta de trabalho em Porto, melhor salário, mas significaria distância. Aceito se vieres comigo, disse a Tiago. Era um ultimato velado. Tiago hesitou, imaginando deixar família e emprego. Preciso de tempo. Miguel assentiu, mas o olhar traía impaciência. Em uma festa de amigos comuns, a tensão explodiu novamente. Um amigo bêbado brincou sobre a bromance deles. Tiago negou veementemente, ferindo Miguel, que saiu furioso. Não aguento mais esconder, gritou Miguel na rua. Tiago pediu perdão, mas o dano acumulava. A família de Tiago notava mudanças. O pai, em um jantar familiar, questionou: esse Miguel, é só amigo. Tiago mentiu, mas o pai insistiu: não quero escândalos. A mãe acrescentou: pensa nos netos. Tiago saiu dali destruído, ligando para Miguel em lágrimas. Não sei se consigo. Miguel, magoado, respondeu: então escolhe. Era o começo do fim da fase inicial, com decisões pendentes. Tiago começou a evitar encontros, alegando trabalho. Miguel sentia a traição, questionando se valia a pena. Em uma reunião no café, Tiago propôs uma pausa. Para pensar. Miguel concordou, mas com dor visível. Amo-te, mas não posso forçar. Separaram-se, Tiago voltando para casa com o coração partido. Nos dias seguintes, a solidão o consumiu. Ele via casais heterossexuais na rua, invejando a normalidade. Mas sonhava com Miguel, acordando com saudades. A pressão social pesava, amigos casando, família cobrando. Tiago debateu internamente o preço da autenticidade versus conformidade. Uma reviravolta veio quando Ana o confrontou. Sei sobre ti, Miguel. Vi vocês em Setúbal. Tiago negou no início, mas desabou, confessando tudo. Ana, surpreendentemente, apoiou: amo-te como és. Mas pai e mãe? Será difícil. Ela prometeu segredo, mas urgiu honestidade. Tiago sentiu alívio parcial, mas o medo persistia. Ligou para Miguel, marcando um encontro na autocaravana. Lá, admitiu: quer tentar, mas devagar. Miguel aceitou, mas com condições, sem mais mentiras. A reconciliação trouxe esperança, mas o alto trão se aproximava. Tiago decidiu contar aos pais, preparando o terreno. Mas antes, um incidente no trabalho: um colega homofóbico espalhou rumores. Tiago enfrentou, defendendo-se pela primeira vez. Minha vida pessoal não te diz respeito. Ganhou respeito de alguns, mas perdeu aliados. O preço da visibilidade começava a cobrar. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Tiago e Miguel. Com a reconciliação, decidiram morar juntos em um apartamento pequeno no bairro Alto, mantendo discrição. Tiago continuou as sessões de terapia, ganhando força para confrontar a família. Miguel, aceitando o emprego em Porto, comutava fins de semana. A distância testava a relação, com chamadas noturnas cheias de saudades e inseguranças. E se não aguentares a pressão? Perguntava Miguel. Tiago respondia: estou lutando. Mas internamente, duvidava. O confronto familiar veio em um almoço de domingo na casa dos pais em Sintra. Tiago chegou nervoso, Miguel esperando no carro. Após a sobremesa, ele anunciou: tenho algo a dizer. Sou gay, e estou com Miguel. O silêncio foi ensurdecedor. O pai levantou-se, rosto vermelho: saia daqui. Não criei um filho assim. A mãe chorou: é pecado, filho. Reza para mudar. Tiago saiu destruído, Ana tentando mediar, mas em vão. O pai cortou contato, a mãe ligava esporadicamente, suplicando arrependimento. O preço foi alto: isolamento familiar, noites de insônia. Miguel o apoiou, mas a relação sofreu. Miguel queria visibilidade, Tiago cautela. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Miguel insistiu em irem. Tiago relutou, temendo exposição. Foram, mas Tiago se escondeu na multidão. Um fotógrafo capturou-os, e a foto viralizou em redes sociais. Colegas de trabalho viram, pais de alunos questionaram. Tiago enfrentou o diretor: minha orientação não afeta meu ensino. Manteve o emprego, mas com olhares julgadores. A sociedade portuguesa, progressista em cidades, ainda carregava conservadorismo. Miguel enfrentava seus próprios demónios. No trabalho em Porto, um projeto falhou, e ele culpava distrações emocionais. Tudo por ti, disse amargamente em uma briga. Tiago rebateu: eu sacrifiquei minha família. A discussão escalou para acusações de egoísmo mútuo. Miguel saiu, passando a noite fora. Tiago, sozinho,
questionou se o amor valia o caos. No dia seguinte, Miguel voltou arrependido, mas a confiança abalada. Uma traição inesperada veio de um amigo comum, João, que, invejoso da relação, espalhou boatos para a família de Tiago. O pai ligou furioso: agora todo mundo sabe. Vergonha. Tiago confrontou João, terminando a amizade. Porquê? João admitiu ciúmes platônicos. O incidente aprofundou a paranoia de Tiago, isolando-os mais. Miguel sugeriu terapia de casal, e eles começaram em uma clínica no Porto. O terapeuta explorou conflitos, Tiago's medo de rejeição, Miguel's impaciência. Sessões revelaram camadas, Miguel's medo de abandono, de infância órfã. A pressão social culminou em um evento familiar. Ana casou a filha, convidando Tiago mas não Miguel. Pais não aceitam. Tiago foi sozinho, sentindo-se traído. No casamento, o pai o ignorou, a mãe sussurrou: volta ao normal. Tiago saiu cedo, ligando para Miguel em lágrimas. Não aguento. Miguel veio buscá-lo, dirigindo a noite toda. Na autocaravana, parados em uma área de descanso, reconectaram emocionalmente. Juntos superamos, disse Miguel. Mas Tiago sentia o cansaço. No trabalho, Tiago recebeu uma promoção, mas com condições implícitas de descrição. Ele recusou, escolhendo integridade. Perdeu a oportunidade, mas ganhou autorrespeito. Miguel, orgulhoso, planejou uma viagem para celebrar. Voltaram à autocaravana, rumo ao norte. Em Braga, visitaram o santuário, ironicamente. Tiago refletiu sobre fé e amor. Deus ama todos. Miguel respondeu: sim, mas humanos complicam. O Alto Trão veio com uma crise de saúde. O pai de Tiago sofreu um infarto, hospitalizado. Tiago correu para Sintra, Miguel acompanhando apesar de proibido. No hospital, o pai, fraco, disse: não quero te ver assim. Tiago chorou, assim como feliz. A mãe interveio, permitindo Miguel entrar brevemente. Foi um gesto de aceitação forçada, mas o pai recuperou-se sem reconciliação plena. Tiago pagou com estresse emocional, desenvolvendo ansiedade. Miguel, sentindo o peso, questionou a relação. Vale o sofrimento? Em uma discussão acalorada, sugeriu separação temporária. Tiago, devastado, concordou. Talvez precise de espaço. Miguel mudou-se para Porto permanentemente, deixando Tiago em Lisboa. A solidão foi avassaladora. Tiago mergulhou no trabalho, mas noites eram torturantes. Ele via Miguel em sonhos, questionando escolhas. Meses passaram, com contatos esporádicos. Tiago juntou-se a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando histórias. Ouviu relatos semelhantes, famílias divididas, sociedades hipócritas. Ganhou perspectiva, percebendo que sua dor era comum, mas superável. Decidiu reconquistar Miguel, planejando uma surpresa. Tiago dirigiu a autocaravana, que Miguel lhe deixara, para Porto, coração apertado. Chegando ao apartamento de Miguel, bateu à porta. Miguel abriu, surpreso. O que fazes aqui? Tiago entrou, confessando: errei. Quero-nos de volta, sem medos. Miguel hesitou, magoado pelas separações passadas. E tua família? Tiago respondeu: eles ou aceitam ou perdem-me. Beijaram-se, reatando com promessas de honestidade. Mas o recomeço trouxe novos desafios. Morando em Porto, Tiago arranjou emprego como professor em uma escola local. A mudança significou deixar amigos em Lisboa, mas ganhou proximidade com Miguel. No entanto, a família de Tiago cortou laços financeiros, forçando-os a apertar orçamentos. Pagamos o preço da liberdade, disse Miguel. Tiago concordou, mas sentia a perda. Em uma visita a Ana, ela mediou uma chamada com os pais. O pai, relutante, disse: não aprovo, mas és meu filho. Foi um passo pequeno, mas significativo. A mãe enviou cartas pedindo perdão, misturadas com súplicas religiosas. Tiago respondeu com paciência, plantando sementes de aceitação. No trabalho de Miguel, um colega discriminatório o denunciou por comportamento inadequado. Miguel enfrentou uma investigação, provando inocência, mas o stress cobrou. Sociedade finge progresso, desabafou. Tiago apoiou, mas internamente questionava se valia. Juntos, juntaram-se a ativismo local, participando de eventos contra a discriminação. Em uma marcha em Porto, falaram publicamente sobre sua história, ganhando aplausos mas também ameaças online. O preço da visibilidade, noites de ansiedade, mas também empoderamento. Uma traição veio de dentro. Miguel, estressado, furtou com um ex em uma festa.
Tiago descobriu por mensagens. Confrontou, porquê? Miguel admitiu fraqueza, senti-me sozinho nas brigas. Tiago, ferido, considerou terminar. Traição é o limite. Mas após reflexão, perdoou, reconhecendo culpas mútuas. A terapia ajudou a reconstruir confiança, mas a cicatriz permaneceu. O clímax veio com uma crise familiar. A mãe de Tiago adoeceu, câncer diagnosticado. Tiago correu para Sintra, Miguel acompanhando. No hospital, o pai permitiu Miguel ficar, reconhecendo seu apoio. Obrigado por cuidares dele. Foi uma virada, o pai, vendo o amor genuíno, suavizou. Conversas longas seguiram, com o pai admitindo preconceitos enraizados na educação militar. Mudar é difícil, mas tento. A mãe, em recuperação, abençoou-os, quero-vos felizes. Tiago chorou de alívio, mas o processo foi doloroso, com recaídas emocionais. Com a família em menos, a relação fortaleceu. Decidiram casar civilmente, em uma cerimônia simples em Porto. Amigos e Ana compareceram, pais enviaram mensagem de apoio. Foi uma vitória, mas não sem custo, alguns parentes distantes cortaram contato. Tiago refletiu sobre o caminho, de negação à aceitação, pagando com lágrimas e isolamento. Miguel, similarmente transformado, valorizava mais a relação. No entanto, a sociedade testou novamente. Um artigo local sobre professores LGBT mencionou Tiago, levando a protestos de pais conservadores. Ele defendeu sua posição em uma reunião escolar, argumentando por inclusão. Ganhou suporte da maioria, mas perdeu alunos transferidos. O preço profissional, estagnação na carreira, mas integridade intacta. Miguel, inspirado, assumiu liderança em projetos sustentáveis, incorporando valores de igualdade. Em uma viagem de lua de mel na autocaravana para a Madeira, refletiram. Valeu cada dor? Perguntou Tiago. Miguel respondeu, sim, porque nos tornamos melhores. Mas sombras persistiam, medos de futuro, como a adoção ou envelhecimento em uma sociedade ainda evoluindo. Tiago escreveu um diário, processando emoções. A tensão final veio com uma oferta de emprego para Miguel em Espanha. Melhor vida, menos preconceito. Tiago hesitou, deixar Portugal significava abandonar raízes. Discutiram longamente, pesando prós e contras. Tiago viu como uma fuga, Miguel como oportunidade. A decisão pendia, testando lealdade. No fim, optaram por ficar, escolhendo lutar no lar. Nossa história muda mentes aqui, concluiu Tiago. Com a decisão de ficar em Portugal, Tiago e Miguel aprofundaram raízes em Porto. Tiago envolveu-se em programas educacionais sobre diversidade, lecionando workshops. Miguel avançou na carreira, projetando edifícios inclusivos. A família de Tiago reconstruiu laços lentamente, jantares awkward no início, mas evoluindo para a aceitação genuína. O pai, em uma conversa franca, admitiu, errei. O amor é amor. A mãe, através da fé, encontrou paz em versos bíblicos sobre compaixão. Ana tornou-se aliada próxima, convidando-os para festas familiares. O preço pago, anos de dor, rendeu frutos, uma família mais unida, livre de segredos. No entanto, desafios sociais persistiam. Em um debate público sobre direitos LGBT, Tiago enfrentou opositores conservadores. Vocês destroem a família tradicional, acusavam. Ele rebateu com lógica, amor expande famílias. Ganhou aliados, mas recebeu ameaças anônimas. Miguel preocupava-se com segurança, sugerindo cautela. Não vale arriscar vidas. Tiago insistiu, silêncio custa mais. O equilíbrio entre ativismo e preservação tornou-se diário. Uma reviravolta veio com a adoção. Decidiram adotar uma criança, navegando burocracia portuguesa. Entrevistas revelaram preconceitos, assistentes sociais questionando estabilidade. Lutaram, provando amor, e conseguiram. O menino, Pedro, de 5 anos, trouxe alegria mas desafios. Pais na escola julgavam, Pedro enfrentava bullying. Tiago e Miguel ensinaram resiliência, mas doía ver o filho sofrer pelo estigma. O preço moral, questionar se trouxeram uma criança para um mundo hostil. Miguel espaçado ressurgiu, o ex com quem flertara reapareceu, pedindo perdão. Miguel rejeitou, mas o incidente reabriu feridas em Tiago. Confio, mas dói. Terapia reforçou laços, transformando traição em lição de perdão. Eles cresceram, priorizando comunicação. Em uma viagem anual na autocaravana, celebrando aniversários, refletiram no local do primeiro beijo em Sagres. De chuveiro acidental a vida juntos, riu Miguel. Tiago sorriu, cada escolha custou, mas valeu. Discutiram Mauta Nossé,
esconder versus expor, família versus self. Tiago percebeu que decisões erradas levaram a crescimento. A sociedade evoluía, leis melhoravam, atitudes mudavam. Mas em vilas rurais, preconceitos persistiam. Tiago escreveu um livro sobre sua jornada, Sombras do Tejo, compartilhando histórias para inspirar. Recebeu críticas e elogios, ampliando debates. Miguel apoiou, orgulhoso. No fim, uma crise final. O pai de Tiago faleceu subitamente. No funeral, Miguel esteve ao lado, aceito pela família. Tiago herdou a casa em Sintra, simbolizando reconciliação. Mas o luto trouxe questionamentos, e se tivesse contado antes? Miguel consolou, fizeste o melhor. Anos depois, com Pedro crescido, olhavam para trás. A viagem começara com um chuveiro, evoluindo para uma vida de lutas e vitórias. Tiago, agora aos 35, ensinava a história com perspectiva pessoal. Miguel, 38, projetava futuros inclusivos. O amor perdurou, mas marcado por cicatrizes. Será que trair expectativas familiares por amor próprio é sempre o caminho certo?